Olá pessoal, hoje eu tive uma aula que eu ministrei e eu queria fazer uma demonstração de código, mas ultimamente eu tenho feito código e não fazer código na hora, que é o que eu normalmente faço, é bom, é massa. Tem uma coisa interessante de falar de que da questão própria pedagógica, de dizer de que você também pode errar e que tá tudo bem errar. Agora tem que assumir o erro, buscar, corrigir e não ficar no erro, né? E programação tem muito disso. Você vai fazendo as coisas e nem sempre você se lembra de todos os detalhes. Pesquisa aqui, pesquisa acolá e a coisa vai se ajustando. Mas uma coisa que eu tenho percebido com isso é de que tem muitos alunos, muitos estudantes que começam a se dispersar, perde o ritmo do momento. E hoje eu ia dar uma aula que era muito curtinha, um período muito curto, com um assunto muito denso e que eu precisava ser o mais célere possível, não podia perder tempo e eu tinha que ter um trilho muito bem guiado. Então eu comecei a pensar na possibilidade de ter o meu código, que era de demonstração, como o grande guia. E nessa história desse código ser o grande guia, era muito natural de eu pensar que o código precisava ser exibido a sua história, a sua evolução, desde que ele foi primeiramente concebido, até desde ele ser um arquivo vazio, até ele se tornar um projeto com todas as características que queriam ser demonstradas, tá? Então, pensando dessa forma, foi muito natural pensar que o Git poderia me ajudar nisso, porque afinal, controle de versão de código é um banco de dados de história da evolução do código, né? Então eu parei para usar o Git para isso. E como foi o meu planejamento? Na verdade, não foi nada demais. Quando você usa Git, já é uma recomendação, uma sugestão positiva que a cada baby step seu, a cada funcionalidade nova que você coloca e que está funcionando bem, que você commit, bote uma mensagem legal e com a sequência de vários commits que você faça o push para poder isso subir para o repositório no GitHub, no GitLab, onde for um repositório central que você defina. E dessa forma foi. Eu comecei a elaborar o código que eu tinha de fazer e à medida que eu fui avançando no código, quando eu terminava a funcionalidade que eu queria, uma pequena funcionalidade que eu queria, pronto, confirmou, tá ok, tá, massa. Então essa aqui vai agora para o commit. Aí commit push. E já ia logo para o GitHub. Então a coisa foi fluindo. E quando eu vi, eu estava com um código já grande, já significativamente grande, e para uma aula, e com uma sequência boa de commits. Então eu já tinha uma sequência de história desse código que era muito salutar, muito legal de ser mostrada. Então eu usei dessa forma. E foi legal dentro de sala que os meninos perceberam, os estudantes perceberam a mudança pedagógica, né, a utilização dessa evolução histórica do código. O código começa zerado, o professor não digita nada, de repente o código surge. Como assim? Que é isso, né? E aí a gente foi conversar. Muitos me questionaram o que é isso, como é que funciona e tal. Alguns que já conheciam Git chegavam assim e disseram: quero saber dessas extensões, viu? Pronto. O objetivo desse vídeo hoje é a gente conversar um pouco sobre essas extensões, sobre essas características e poder compartilhar um pouco dessas possibilidades, porque pedagogicamente eu considero relevante. E aí, bem, deixa eu cortar agora para o código. No código está aqui, tá? Meu projeto tem 3 arquivos. Esse está na versão mais atual dele. Eu tenho 3 arquivos: o main.cpp, sorter.hpp e o sorter.cpp. Todos eles estão no mais na versão mais atual, tá? E estando na versão mais atual, eu preciso agora mostrar para vocês qual que é a extensão
que eu estou utilizando aqui. Porque no fim, veja, é Git. Tudo que eu fiz em cima de sala de aula é Git e você pode fazer tudo por comandos, tá? Até recomendo que em algum momento vocês pesquisem como é que faz. Eu até compartilhei no Classroom um link com um texto explicando como é que faz isso pela linha de comando. Mas aqui no Visual Studio Code a gente consegue fazer também clicando, né? E aí, simplicidades, né? Bom, o que é que a gente vai fazer? A gente vai na área das extensões e a gente vai botar Git para eu poder mostrar. E aí, a extensão que eu usei para ficar navegando nas histórias do meu código é essa daqui, a Git Graph. Tá? Ela vai me permitir navegar nas histórias do meu código de maneira mais simplificada, sem ter que digitar comandos, só visualmente. É uma extensão pequena, simples, ela tem algumas funcionalidades legais e alguns comandos novos, mas eu basicamente uso o grafo que ela cria da evolução histórica do teu código. E aí, essa é a primeira extensão que eu preciso falar. Instalou ela, você vai ter um repositório já, se você tem um repositório já construído, já ok com o Git, já configurado com o Git, então a tua aba Source Control vai estar desse jeito se você já estiver na versão mais nova do seu código, né? Na mais atual. Se você está querendo ver essa história toda, então você vai ativar a extensão, o painel da extensão por esse ícone daqui, View Git Graph. E quando você clica, ele vai mostrar aí a sequência, todas todos os commits realizados, tá? E tem uma indicação bem grande, bem visual aqui, olha, dizendo de que esse nosso código está na versão mais nova, cujo código foi feito às 8h06 da noite do dia 10 de abril. Então, a gente tem essa evolução toda muito bem registrada aqui. Mas, quando eu estava no início da aula, eu queria mostrar o código zerado, para poder dizer, olha, estamos começando a partir daqui. Então, para poder fazer isso aqui na extensão, é super simples. Tá? Você clica no botão direito no commit e vai utilizar essa opção Reset Current Branch to this commit. Então, você vai clicar e vai selecionar o tipo de reset que você quer dar. Como eu quero retornar ao passado do código, então eu vou botar o hard. Por quê? Porque o que não é o que não existe lá naquele primeiro commit, ele vai apagar. O que é daquele código e está aqui, ele vai alterar o conteúdo. Ele vai de fato voltar o meu projeto para a versão dele naquele tempo. Antes de eu clicar nisso aqui, deixa eu mostrar para vocês só uma coisa. Isso daqui é uma visão mais elaborada, mais facilzinha, mais bonita, né, da saída do comando git log. E aqui a gente já tem até um complementozinho, né, git log online all. Esse comando eu vou dizer que eu quero que ele volte de fato ao passado. Então, hard, yes reset. E agora, quando você fizer isso, veja que ele mudou aqui, tá? Mudou totalmente. Ele chegou aqui numa situação em que está dizendo de que nós estamos no primeiro commit da história do código e o resto do código está noutra branch. Ele seguiu, tá? Ele seguiu, o código seguiu. Existem 18 outras
outros commits, outras evoluções do código que não foram contabilizadas. Então, tá aqui. Eu quero retornar, quando eu retornei para a primeira, esse git log, essa saída desse git log aqui ficou desatualizada. Vamos rodar de novo para poder ver como é que ele ficou. Git log, olha, o vermelhinho, origin/main, é o repositório remoto. É o que está lá no GitHub, no meu caso. Você podia estar conectado com o GitLab, seria o que está no GitLab ou qualquer outro repositório central. Já o meu local, o meu repositório local está aqui, ó, headmain. Então eu estou aqui no primeiro commit, tá? Então aqui eu estou só, voltei no passado. Veja que o observador de arquivos do próprio VS Code já, ó, apagou o sorter.cpp e o sorter.hpp. Morreu, tá? Se a gente for olhar aqui no projeto, veja que de sorter eu só tenho os restos de compilação anteriores que não estão sendo trabalhados via Git. Tem um executável aqui que nem deve funcionar direito, é resto de compilação mesmo. ILK, OBJ e PDB. Eu não tenho o CPP e nem o HPP, que são os códigos-fonte. Tá? Morreu. Se eu for olhar a main, olha para minha main, tá vazia. Porque no primeiro commit que eu fiz, não tinha mesmo. Não tinha código nenhum na main. Tá? Só que aí nós queremos olhar o segundo commit. E aí no segundo commit eu tenho aqui uma mensagem que me diz exatamente o que é que está acontecendo nela, né? Então, melhorando o git ignore e o hello world de números aleatórios. Então vou aqui fazer botão direito, reset, mixed não, hard, yes, e agora voltou. Veja que ele mudou aqui. Se eu for olhar, ó, main.cpp, já não vai mais estar em branco. Olha o que tem agora. O código já foi atualizado com a segunda história da main. Como ele estava na segunda história? Estava desse jeito, tá? Dessa forma. E assim você pode ir navegando. Olha o que vai acontecer quando eu vejo o git log e como isso é parecido com o que está no git graph, né? Veja que aqui eu tenho, ó, main aqui, e em cima eu tenho origin main. Isso aqui é a versão lá do GitHub. Esse aqui é a minha versão local. Se eu for olhar para o git log novamente, veja que a execução anterior do git log me disse que a minha versão local estava no primeiro commit. E agora ele tem que aparecer aqui no segundo commit. Então vou dar o enter e estamos nós. Head main está aqui no segundo commit, certo? Bom, você pode fazer isso e a coisa boa que você precisa fazer sempre é avançou com alguma coisa legal do teu código, dá um commit. Não precisa necessariamente fazer o push, né? Mandar para o repositório central, mas você deve fazer o commit toda vez que você concluiu algo significativo. Deu um passo à frente, pronto, commit. Então, esse meu código aqui tem 19 commits. E aí cada commit desse foi uma funcionalidade nova que eu acrescentei, uma característica diferente que ficou seguro, ficou legal, e aí eu botei o commit. Veja, as mensagens me ajudam a saber tudo do que está acontecendo nessa história. E à medida que eu fui falando para as pessoas, eu não passei por todas as histórias, porque tinha história que não era realmente importante. Mas eu peguei e fiz todas as mensagens de maneira que, não, já posso dar uma avançada um pouco no fluxo aqui, tem coisa que não preciso, deixa eu avançar para o ponto, por exemplo, onde o código virou orientado a objetos. Pronto, eu posso chegar aqui e dizer, ó, vi aqui na mensagem, criar uma classe e refatorar todo o trabalho, as consequências para todo o trabalho. Botão direito, reset, hard, yes, pronto. Nesse momento, olha o que o observador de arquivos vai fazer com esses dois caras que ainda estão abertos aqui. Não fez nada. Por quê? Porque eles ainda não estão. Se a gente for olhar main.cpp, minha classe sorter está toda aqui no bolo, na mesma main. Então esse foi o código que separou e criou uma classe para as funcionalidades que eu tinha naquele momento e que eu queria modularizar,
mas ainda não criou os arquivos separados para poder definir a classe fora do arquivo main. Então, por isso que eu disse a vocês, quando vocês forem pegar um código desse, analisem a história dele, vão desde o início, vão avançando step by step para poder verem o que é que está acontecendo aqui. Ah, e qual foi o passo seguinte? O passo seguinte foi finalizar o refatoramento para virar um código puramente orientado a objetos do C++. E aqui, ó, quando a gente clica, ele já diz, ó, o arquivo sorter.cpp e o sorter.hpp foram adicionados, são novos aqui. A gente pode chegar e fazer reset current branch, hard, e agora, ó, hpp já existe e o cpp do sorter já existe também. Só que estão modificados, veja o M. Então, se eu clicar aqui em sorter.hpp, ele está aqui pequenininho, tem poucas coisas nele. Sorter.cpp também está pequenininho, tem poucas coisas nele. E você vai perceber que tinha muita coisa quando eu clicar no botão direito na história mais recente e pedir para resetar para ela, para ficar atualizado com ela. Então, fazendo isso agora, olha o que aconteceu com o sorter.hpp, um monte de outras coisas mais. Com o sorter.cpp, olha o tamanho dele como ficou agora. Que beleza! Muita coisa. Pronto, essa é a primeira extensão que eu tinha que mostrar, que é o Git Graph. É importante que vocês, inclusive, vejam o link que eu passei lá no Classroom, que tem uma descrição dos comandos para fazer isso tudo na mão via comando. Ah, não estou com VS Code, gosto de ser o cara da linha de comando, fica à vontade. É bom fazer isso também. Tem um textozinho, e não é difícil de vocês encontrarem isso na internet, dos comandozinhos para fazer git reset, né? Git reset, hard reset. Então vocês podem fazer isso. Uma outra coisa que aconteceu e que dava um pano para manga, mas que eu não pude falar em sala de aula e falo aqui, é de que esse hard reset que a gente está fazendo aqui, do jeito que está sendo feito, né? De outras maneiras, existe chance de fazer a situação proposta, mas do jeito que aqui está sendo feito, talvez não seja a melhor ideia para a gente fazer uma correção, tá? Por quê? Porque como eu estou voltando na história do código, as correções vão criar ramificações novas. Só que eu não preparei, quando eu estou voltando no tempo aqui, eu não me preparei para cuidar dessas ramificações do tempo no Git. Então, como eu não estou me preparando para isso, se eu ficar modificando um passado, eu vou gerar problemas sobre o que vai ser de fato o futuro, o presente do código. Tá? Isso é uma dificuldade. E aí a gente não deve baixar as histórias passadas para ficar mudando nelas, a não ser que a gente tenha de fato plena consciência de que é isso que a gente quer fazer, tá? Mas a verdade é, teve um menino na sala de aula que percebeu, começou a acontecer na verdade na sala, um erro do meu código, e esse erro passou no tempo em que eu estava desenvolvendo. Eu não percebi. Um erro sutil que não parece ser um erro grave. Ele, para a maior parte dos casos, funciona bem, mas na geração lá de vários valores, um dos valores constantemente aparece errado. Não apareceu no tempo que eu estava desenvolvendo, mas apareceu no tempo que eu estava exibindo em sala de aula. Aí o que aconteceu? Um menino começou trabalhando a ideia e tendo sugestões do que fazer para mudar. Eu tinha pouco tempo, então o fato de eu ter pouco tempo me impedia de fazer e resolver naquele momento, senão eu ia comprometer o assunto que eu ia dar naquela aula. Outro problema é de que se eu fosse modificar ali na hora para testar, eu ia criar uma nova versão. A partir de uma versão passada, eu ia criar uma ramificação que não estava pronta para poder ser incorporada. Ia ter que fazer alguns trabalhos para poder incorporar ela, o que só ia me fazer perder mais tempo dentro de sala. Então, a gente precisa organizar as coisas para poder ter um fluxo onde esses erros não sejam perdidos, porque a dúvida do menino e as sugestões de mudanças que ele sugeriu eram bem pertinentes, eram coisas que não devem ser perdidas.
Quando isso acontece, o fluxo não é a gente ficar aqui mudando direto nas coisas do passado. Por quê? Porque não só tem esse problema da branch, mas sabe-se lá se o erro não foi corrigido com as histórias seguintes do código, eu tenho que estar procurando fazer essas modificações na versão mais recente, porque a versão mais recente é quem vai ter o novo do código, o melhor que o código pode oferecer. Então, é lá que eu tenho que mudar, na mais recente. E aí, como é que a gente faz isso aqui com o Git e com o GitHub? Veja, o GitHub tem uma funcionalidade chamada issues. Issues são os registros de bug, tá? Para a gente cuidar dos issues, a gente pode fazer direto lá no site, ou você pode vir aqui nas extensões e utilizar a extensão GitHub Pull Requests. Essa extensão GitHub Pull Requests é uma extensão para ajudar você a gerenciar, registrar os erros e gerenciar as sugestões de modificações, que são os pull requests, tá? Pull request é uma das funcionalidades do Git para que você possa sugerir uma mudança no história de um código-fonte e permitir que alguém central verifique essas mudanças e, se aprovar, faça a conjunção com o teu código atual, o merge com o teu código atual. Mas para isso aqui agora, para o que nós estamos discutindo, a gente só precisaria de uma única coisa dessa extensão, que seria a criação das, das issues, tá? Dos registros de erro. Então, a gente pode fazer aqui mesmo, no Visual Studio Code, uma issue nova. Como a gente pode fazer isso? Bem, dentro dessa área daqui, a gente tem este item novo, que é o item do GitHub Pull Requests. Você clica nele e a gente vai chegar aqui nessa área de Issues. E na área de Issues, eu vou clicar no mais para poder criar uma nova issue. A nova issue é um registro de um bug ou melhoria, tá? Então aqui eu posso sair digitando as coisas. Ele já me deu um modelozinho de como se cria uma issue. Então você pode sair botando aí o que você quiser, que faz sentido para poder falar sobre o erro que você percebeu. Então aqui eu tenho issue title, eu vou botar aqui verificar, que foi o que o menino percebeu em sala de aula, né? Verificar a fórmula de geração de números aleatórios. Pronto. Era um errinho numa forma de geração de números aleatórios restritos por intervalo. Pronto. E aí você pode já botar aqui quem são os responsáveis, botar um arroba, por exemplo, eu poderia botar aqui @fchiku, porque esse é o meu usuário do GitHub, então é esse cara que tem que você pode botar aqui algumas etiquetas que podem te ajudar a saber como você identifica, categorizar os erros, né? Para montar marco do projeto, nomes dos subprojetos dentro de um projetão, e você pode aqui colocar algum texto que explique um pouco mais da tua situação. Eu vou deixar isso aqui e depois que a gente termina de colocar isso, preste sempre atenção no que você tem que fazer. Aqui, para poder seguir para o GitHub, salvar esse issue, salvar o registro de erro, ele mesmo diz, ó, edite o corpo do seu novo issue, então clique no check lá em cima, tá? No top right, no topo direita, aqui. Então é só clicar aqui. E quando você vê, ele mostra aí o atalho, Ctrl Enter. Como eu sou um homem de atalhos, então Ctrl Enter. E aí ele está indo. Se for a sua primeira vez fazendo isso,
o Visual Studio Code vai perguntar: posso abrir uma página da internet? E vai abrir uma página para autorizar o Git do Visual Studio Code, né, o Visual Studio Code em si, na verdade, a utilizar a tua conta do GitHub. E aí ele vai pedir teu login, vai pedir que você autorize que este Visual Studio Code se manipule a sua conta, né, a sua conta do GitHub, e você autorizando, ele vai fazer isso aqui. Bem, quando você pede aqui no refresh da issue, olha quem está aqui, está ele aqui. O número da issue está 2 porque eu tinha criado uma antes e essa uma depois eu apaguei. Mas veja que já está por aqui. Onde eu posso ver ela lá no GitHub? Bem, você pode clicar aqui direto, Open Issue. Ele vai abrir uma página do GitHub no seu repositório, né, que você está trabalhando já aqui. Se você chegou lá no repositório direto e você está querendo mexer nele, encontrar as issues, é simples. Aqui na aba tem Code e depois tem Issue, tá? Então, clicou aqui, você chega aqui e você pode clicar em New Issue. Vai fazer o mesmo que a gente fez, só que no VS Code. E aí, para poder mostrar um pouco da interface, eu vou clicar nessa e eu vou pedir para editar, certo? E aí, essa danadinha daqui, eu vou botar o que foi de fato, né? Função de geração do número aleatório dentro de um range, de um intervalo limitado entre min range e max range não funciona para todos os números gerados. Pronto. E aí vou botar aqui o update comment. Pronto, está registrado. E aí, quando eu tiver tempo, eu vou parar para poder dar uma vista nessa informação, nesse erro e tentar corrigir, tá? Mas já está registrado, tudo sem nenhum problema. Quem tiver interesse, por exemplo, gente da sala que viu e tudo, e tiver interesse em mexer nisso aqui, o que é que pode fazer? Pode chegar aqui no repositório e criar um fork desse repositório. Com o fork, né? Cadê aqui o fork? Eu não vou ter, porque eu não posso fazer fork dos meus próprios projetos, né? Pronto. Você pode fazer um fork do repositório aqui, certo? E o fork que você fizer, você pode criar uma nova branch. E nessa branch você faz a sua sugestão de alteração de código. Quando você fizer a sua sugestão de alteração de código, você depois faz o pull request, tá? E aí com o pull request vai chegar aqui a informação, olha, fulano fez um pull request tentando corrigir uma coisa que estava associada ao issue e tal dentro do seu código. Você quer aceitar? Eu vou analisar, se corrige, ótimo, a gente insere dentro do repositório e fica registrado aqui que quem fez a modificação foi o usuário tal do GitHub. Então é desse jeito que você funciona num desenvolvimento colaborativo, tá? Bom, compreendido isso aqui, gente. Eu espero que vocês aproveitem essas novas informações, que isso seja de interesse para todos vocês para fazerem seus trabalhos, suas atividades acadêmicas e profissionais depois. E até próximo encontro.